Opa, eu sou o Nask, bom ter você por aqui. Hoje vamos conversar um pouco sobre as formas que a gente tem de lidar com o Use Effect no React e um erro super comum que eu mesmo já cometi bastante, né? Bom, para trazer o exemplo aqui hoje para a gente poder ver como funciona, eu estou com um projeto em Next, mas você não precisa se preocupar, você pode estar com um projeto em React e a gente vai tratar do mesmo assunto, tá bom? Eu estou com um projeto em Next mais por conveniência, porque eu quero mostrar um exemplo também quando a gente tem troca de rota, né, dentro da aplicação. Mas a base é React, então fica tranquilo, fica tranquila, tá? Bom, se eu quiser aqui, por exemplo, trazer para essa página um comportamento de um contador, uma das coisas que a gente pode utilizar é o próprio estado, né? Então, para isso, a gente importa aqui um useState de dentro do React. E aí eu vou fazer aqui um estado onde eu tenho um contador que se inicia em 0. Beleza? E aí eu vou chamar de count e vou colocar aqui um setCount. Então, quando o meu botão no clique, quando ele for clicado, eu quero que setCount receba count mais 1 por parâmetro. Isso faz com que, deixa eu trocar aqui o home para count. Isso faz com que toda vez que eu clicar no botão, então eu tenha o número sendo incrementado. Beleza? Vou até colocar aqui, ó, contador. Então, clicando no contador, o número aumenta. Show de bola. Mas eu quero fazer isso de forma automática. Eu não quero clicar. Então, o que eu vou fazer aqui é um useEffect. useEffect. E eu passo por parâmetro uma função e as suas dependências, certo? Quando eu passo o array de dependências vazio, significa que o useEffect ele vai carregar uma vez e não vai executar mais, certo? Então, eu posso colocar aqui um setInterval. E esse setInterval, de 1 em 1 segundo, 1000 milissegundos aqui, por exemplo, eu vou fazer um setCount, onde eu tenho count mais 1. Então, o que eu estava fazendo ali no clique, eu vou fazer agora aqui dentro, de uma forma mais direta, certo? Deixa eu tirar aqui, eu vou até tirar o botão por enquanto, vou só comentar ele aqui e beleza. Aqui eu estou tendo um alerta do ESLint quanto às dependências, tá? Mas não vou me preocupar com isso agora não. O efeito que eu quero mostrar é o seguinte. Se eu salvar aqui, então perceba, começa em 0 e vira para 1. Então, vou atualizar a página de novo, ó. Ele começa em 0, vai para 1 e ele parou, ele não conta mais nada, certo? Isso por quê? Como aqui o setInterval ele tem uma execução, como é que eu posso dizer, única, né? Ele dispara e uma lógica vai se repetir ali num determinado intervalo. O setCount ele não consegue pegar as atualizações que estão acontecendo aqui fora do interval. Então ele fica preso ali dentro. E como o count ele era 0, então ele faz 0 mais 1, fica 1 e depois não faz mais nada. É isso que ele faz, basicamente. Então, o que eu posso fazer aqui é passar, na verdade, uma função, uma arrow function aqui para o setCount. Por quê? Porque aí aqui eu consigo pegar no parâmetro dessa callback qual o meu estado atual. Então, eu vou colocar aqui, ó, current count. E aí eu coloco aqui o valor current count. Beleza, então agora estou fazendo current count mais 1. Salvei. Vamos atualizar a página aqui. Ó, 0. Perceba o problema que aconteceu. Deixa eu até atualizar a página de novo. Ó. Ele está aumentando, mas ele está aumentando 2 vezes, né? Está dobrado isso daqui. E por quê? Porque existe aqui na minha configuração do Next, e aí se você estiver utilizando o React, você vai encontrar essa mesma configuração no index, no arquivo index .ts ou .js, que é o React Strict Mode. Ele está ativado. Então, é uma configuração que ela só acontece no ambiente de desenvolvimento, tá certo? Vou trocar aqui para false,
vou salvar. E aí eu vou aqui reiniciar o Next para eu ter essas alterações sendo aplicadas, tá? E aí se você estiver utilizando o React, é só tirar o componente React Strict Mode e salvar. Então aqui vou atualizar, já foi sozinho, ó. Então agora sim, ele está contando de 1 em 1, beleza? Não tem mais aquele comportamento. Só que a gente quer corrigir esse problema mesmo tendo o React Strict Mode, beleza? Então eu não vou tirar o React Strict Mode, eu vou manter ele para a gente poder ver como que a gente corrige esse problema. Aliás, eu vou até deixar ele no false por enquanto, só para a gente poder ver outros problemas que aparecem por aqui, porque parece que desativando o Strict Mode está resolvido, mas a gente tem uma outra característica. Essa outra característica é, se eu pegar aqui, por exemplo, e colocar, vamos colocar aqui um count, vou colocar assim, ó, contador, 2 pontos, e salvar, olha só, repara que adicionou o texto contador e o contador ele ficou estranho, ele acelera, né? Ele aumenta o número e ele acelera. Não sei se dá para perceber na gravação. E se eu tirar aqui, ó, colocar, por exemplo, vou tirar os 2 pontos e salvar, ele piora a situação, tá? Isso porque a cada renderização que está acontecendo na minha página, eu estou tendo uma nova chamada do useEffect. E com essa nova chamada, eu estou tendo uma nova instância do setInterval, vamos chamar assim, tá? Uma nova execução. Então, na prática, é como se eu tivesse, eu fiz 3 modificações, 3 renderizações, então eu tenho os 3 setInterval fazendo alteração do meu estado, do contador. E aí, a gente tem esse tipo de problema. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero que ele aumente de 1 em 1. Uma das soluções que eu tinha um tempo atrás, que eu fazia, era o seguinte. Eu pegava e fazia 2 useEffect. Aqui, ó. 2 useEffect. E aí, um ia prestar atenção no count. Tá? Por exemplo. Então, aqui eu posso fazer... Aliás, eu acho que eu posso até fazer com um useEffect. Deixa eu pensar. Vamos lá. Vamos por partes. Então, vou prestar atenção no count. E aí eu vou fazer, ao invés de setInterval, eu vou fazer um setTimeout. Tá? E aí de 1 em 1 segundo, então, qual que é a diferença do interval para o timeout? O interval, ele repete a cada intervalo que eu coloquei aqui no segundo parâmetro. Então, se eu coloquei 1000 milissegundos, que representam 1 segundo, então a cada 1 segundo ele vai repetir aquela mesma lógica. O setTimeout, ele repete, ele só executa uma vez, só que ele espera o tempo que eu passei no segundo parâmetro acontecer, passar, para aí sim ele executar. Então, se tem ali 1 segundo, ele vai esperar 1 segundo e vai executar. Acabou. Só que, como a gente faz aqui, ó, passa como dependência o count, ele vai observar qualquer mudança que tiver no meu estado e ele vai executar toda vez que tiver uma mudança. Então, qual é o efeito que a gente tem disso? Ó, vamos salvar. Deixa eu atualizar a página. Olha só. O contador ele continua funcionando como se ele tivesse com intervalo, né? Por quê? Porque o count ele era 0, aí ele executa aqui na inicialização da página, aí ele vira 1. Como ele virou 1, o valor de count alterou, então aqui ele dispara novamente esse useEffect, e aí ele vai de novo disparar um setTimeout, beleza? E aí de novo ele chama e tudo mais. Se eu pegar e tirar aqui 2 pontos, ó, por exemplo, ó, a gente teve ali ainda um problema, né? Então, olha só, vou colocar aqui 2 pontos de novo. Ó, a cada renderização tem um setTimeout indo em cima do outro, tá certo? Eu tinha uma outra solução que minha cabeça está falhando agora para poder lembrar, que eu usava 2 useEffects, um servia como um sinalizador de que teve a mudança, e aí o outro pegava e fazia o incremento. Era um negócio meio hoje eu vejo que é meio desnecessário, sabe? Por quê? Qual que é o certo? O que é interessante da gente fazer aqui? Deixa eu colocar aqui de novo o interval. E aí eu posso tirar essa dependência daqui. O interessante aqui é a gente utilizar um recurso que já existe para o próprio useEffect. Isso está na documentação do React,
que é o return. O return, ele recebe uma função e essa função é disparada como uma espécie de limpeza, tá certo? Eu vou mostrar na prática com o console log, que eu acho que vai ficar mais visual. Então eu vou comentar aqui esse set interval e vamos fazer o seguinte, ó. O useEffect, quando a página carregar, ele vai disparar aqui um console log useEffect, para a gente poder ver essa execução. E no return eu vou colocar um console log, vou colocar aqui limpeza, tá? Só para você ver o que acontece. Então vou salvar. Deixa eu atualizar a página. Olha só. Repara que aqui ele disparou useEffect. Beleza? Se eu pego e faço qualquer mudança na minha renderização, ó, ele vai ter que renderizar a página novamente, ó. Repara que ele executa a limpeza primeiro. Então ele executou o código que estava no return, para daí ele executar novamente a lógica do useEffect. Se eu colocar outra modificação aqui e salvar, olha lá, ele limpa, no caso aqui ele executa a lógica que está no return, e daí ele executa a lógica que está no useEffect. Inclusive, a gente pode até voltar aqui com o React Strict Mode para true. Deixa eu fechar e abrir de novo aqui o next. Vamos salvar e atualizar a página. Vamos ver. Olha só que interessante, né? Vou até atualizar de novo para você ver, ó. Com o Strict Mode, ele não só na inicialização, na primeira vez que a página monta, ele não só executa o useEffect. Ele executa o useEffect, ele limpa e ele executa o useEffect de novo. Porque o React Strict Mode, ele faz uma execução dobrada, né? E isso é interessante para o modo de desenvolvimento, porque na verdade ajuda você a prevenir determinados bugs que você possa encontrar justamente utilizando o useEffect, tá? Inclusive a própria documentação do React, ela não recomenda que você tire o Strict Mode. Ele é um ótimo sinalizador de um problema. Então, se eu tiver qualquer modificação aqui agora, ó, de novo, ele limpa useEffect. Então, a gente tem primeiro a lógica do return sendo disparada, para depois disparar a lógica do useEffect. O que a gente pode fazer com isso? No caso do set interval, a gente tem uma função do próprio JavaScript, que é a função clear interval. Como que ela funciona? Se ela receber um set interval por parâmetro, ela então vai cancelar a execução do interval, do set interval. Então o que a gente pode fazer? Posso pegar aqui, ó, colocar uma const interval, e aí eu passo a variável constante interval para cá. Qual o comportamento que a gente tem? Ó, vou salvar e atualizar, e olha só, 1, 2, 3, tá tudo bem, tá funcionando. Se eu fizer a modificação na página, olha só, a gente não tem qualquer alteração no comportamento do contador. Vou trocar aqui, ó, vamos colocar mais modificações para a gente ver que, olha só, nada muda. Já era para eu ter ali 4 set intervals diferentes, né, sendo executados em paralelo, simultaneamente, mas não. Por quê? A gente está, primeiro, quando renderiza a página novamente, e o useEffect ele é chamado, a gente executa o clear interval. Então, aquele set interval que já estava executando, ele para. E aí, novamente, executa o set interval. Então, na prática, a gente está fazendo um processo de limpeza antes de novamente chamar o set interval. E aí isso faz com que, é tão rápido que a gente não percebe, né? Isso faz com que o contador ele pare e ele volte, mas volta um novo contador. Deu para entender? Então aqui, essa estrutura é o ideal para a gente poder trabalhar com set interval, por exemplo. O return é a forma que a gente tem de garantir esse bom funcionamento dessa lógica, tá bom? Forma de você prevenir uma lógica duplicada e tudo mais. Vamos puxar um outro exemplo aqui que vai ficar até mais interessante da gente entender, tá?
Então, aqui na própria página eu vou alterar um pouco as coisas. Vou tirar esse use effect. Posso tirar esse use state também. E eu quero voltar para cá com o meu H1 sendo home. E aí eu vou usar um link. Inclusive eu estou usando aqui uma biblioteca chamada Primer. Essa daqui, Primer React, que é o design system do GitHub, tá? Primeira vez que eu estou usando, só coloquei para poder ter um dark mode, uma coisinha legal. Então, vamos ver. Aqui tem um link. E esse link eu posso então fazer um href. Eu vou criar uma página chamada Profile. Tá bom? Legal? E aí, vou ter aqui um link então para Profile. Certo? Aliás, antes de eu trazer esse exemplo, eu quero trazer um outro primeiro, tá? Vamos colocar uma lógica aqui. Deixa eu voltar com o botão. Voltar com o botão para cá. E eu vou ter uma lógica assim, ó. Vai ter um texto nesse botão. Exibir. Deixa eu salvar aqui. Então tá lá o botão exibir. Vou até tirar esse home por enquanto. Beleza. E aí, eu vou então fazer com que, ao clicar nesse botão, uma informação ela apareça na página. Tá certo? Para isso, eu vou ter então um estado, use state. E esse state ele vai ter ele vai ser um booleano, tá? Vou colocar aqui show e set show. Beleza. Então, quando eu clicar nesse botão, on click, eu gostaria que ele invertesse, né? Então, set show recebe o contrário de show. Então a gente faz tipo um toggle aqui, certo? Deixa eu quebrar aqui para ficar melhor para a gente visualizar. Eu vou fazer aqui uma condição, ó, onde se tiver show, então significa que está ativo. Aí eu quero que o texto seja esconder. Caso contrário, vai ser exibir. Então olha só, se eu clicar aqui, tá lá, esconder, exibir, esconder, exibir. Pronto, está funcionando. E eu quero então que ao exibir uma informação apareça na página. Então aqui eu vou ter pode ser um H1 que vai ter essa informação. Vou colocar aqui, ó, info. E essa informação eu também vou armazenar num estado. Então inicialmente vai ser uma string vazia. Eu vou colocar aqui um set info e aqui vai ser um info. Beleza. E eu vou colocar uma condição onde se show for verdadeiro, então eu exibo esse H1 aqui com essa informação, tá? Beleza. Vou fazer aqui uma ideia como se fosse uma requisição, tá certo? Essa requisição ela levasse um tempo para poder aparecer, tá bom? Uns segundos, né? Então como que eu vou fazer isso? Eu posso ter uma função. Aliás, eu já vou fazer direto no use effect, tá? Então vou ter aqui um use effect como dependência o valor de show, beleza? Eu vou fazer o seguinte: se show se está exibindo a informação, então eu vou ter uma new promise que recebe aqui uma arrow function. Essa arrow function vai ter como parâmetro um resolve. E aí eu vou fazer um set timeout, que aí eu resolvo em 2 segundos. O que é isso? É tipo um sleep, tá? Uma função não, me fugiu agora. É uma promessa, né? É uma promessa que vai demorar 2 segundos para ser resolvida, tá? E aí, quando for resolvida, eu vou fazer alguma coisa, né? E esse alguma coisa vai ser set info. Então vou colocar ali, pode ser info mesmo. E eu vou fazer aqui um alerta dizendo, ó, request is finished. Então a requisição foi
completada, né? Caso contrário, else, eu posso aqui, deixa eu ver, caso não seja show, caso o show seja falso, aí eu quero fazer aqui um set show, que ele vai ser falso, beleza? Aliás, não, aqui eu estou observando show, na verdade eu vou fazer um set info, eu quero apagar a informação que está em info, tá? Beleza, e aí aqui posso salvar, e aí o comportamento que a gente tem é o seguinte, ó, eu vou clicar em exibir, repara que nada acontece, e aí depois de 2 segundos aparece o alerta request is finished. Clique em OK, tá lá a informação. Se eu clicar em esconder e clicar de novo em exibir, ó, de novo não tem nada ali, leva 2 segundos, aparece o alerta, OK, esconder. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque se eu clicar em exibir e eu esconder antes da requisição terminar, ele continua ainda, request is finished. E pior ainda, dou um OK aqui, se eu clicar em exibir, a informação já está lá, e aí ele vai de novo dar o alerta, não era o comportamento que eu esperava, né? OK, escondo. Aí sim ele volta ao normal, ó. Se eu clicar em exibir, leva 2 segundos, aparece o alerta, OK, a informação, daí eu escondo. Se eu clicar, vamos supor aqui que a pessoa, o usuário, ela clica várias vezes, tá? Então, ó, cliquei aqui inúmeras vezes e, ó, OK, OK, OK. Olha o tanto de alerta, né? Que ele exibiu aqui. Olha isso. Então, o certo seria, a partir do momento que eu clico em exibir e eu clico em esconder, se a informação não apareceu, é para ela não aparecer mesmo. Eu cancelei, né, essa requisição. Como que a gente pode fazer isso então? Aqui no próprio useEffect, a gente aprendeu então que o return, ele recebe uma função, e essa função ela vai ser disparada antes mesmo da lógica que está dentro do useEffect. O que eu vou fazer? Uma variável let, que eu vou chamar de cancelled, e ela vai ser um false. Se eu tiver uma nova execução do useEffect, então o return vai ser executado. E aí o que eu vou fazer? Eu vou dizer que cancelled recebeu true. Beleza? Deixa eu colocar aqui dessa forma. Pronto. Cancelled recebeu true. E aí, quando isso acontecer, então a variável vai começar como true e eu vou fazer alguma coisa. Esse alguma coisa é, eu só quero que depois da promessa aqui, essa informação ela seja alterada e tudo mais, se não foi cancelado. Se tiver false ainda. Então, se cancelou, vai ficar true e ele não vai executar isso daqui. Agora, se não cancelou, vai continuar como false e aí ele vai executar essa lógica. Então, vou salvar. Olha só. Posso aqui apertar inúmeras vezes. Nada vai acontecer. Parei de clicar. Nada aconteceu. Agora, se eu clicar em exibir, ó, e esperar 2 segundos, aí sim, ele termina. Ok, tá aqui a informação. Se eu clicar aqui, ó, exibir e esconder, nada acontece. Por quê? De novo, quando eu clico em exibir, ele entra na lógica do useEffect, tá? Imagina que é o primeiro momento, ó, a página carregou. Beleza. Aí ele olhou. Show. Ele vai executar aqui primeiro, né? Cancelled é false. Show é verdadeiro? Não. Show vai estar em false, né? Então ele não vai executar nada. Else, ele faz aqui um set info para vazio ali. Beleza. Cliquei em exibir. Então o que ele faz aqui dessa vez? Ó, exibir. Aí ele vai então verificar. Show. Cancelled continua false. Set info. Beleza. Ok. Esconder. Se eu pegar exibir e esconder, aí executou o return. O return vai fazer o cancelled ficar true. Aí aqui ele entra nessa lógica e ele verifica que cancelled não é falso, é verdadeiro. Então ele não vai executar isso daqui. A gente acabou de cancelar.
beleza? Então essa é uma forma que a gente tem de evitar esse problema. E aí, uma forma mais elegante ainda, tá? A gente tem no próprio JavaScript uma API que permite a gente fazer o uso de um controller. Então como que funciona isso? Ó? Vou tirar aqui cancelled, fazer uma const controller que recebe new abort controller, certo? E aí aqui no return eu vou fazer um controller abort. Então se eu tiver o use effect sendo interrompido, então eu vou fazer um abort, vou abortar esse controller. E aí o que eu posso usar de informação aqui, ó? Ao invés desse if cancelled, eu posso usar controller.signal.aborted. Então, se essa propriedade aborted não for verdadeira, eu vou executar. Agora, se foi abortado, aí eu não vou executar, né? Parece a mesma coisa, tá? Só que com essa API aqui, a gente consegue inclusive passar esse valor do signal diretamente para um fetch, né? Que é muito legal. Então, vamos lá. Deixa eu salvar aqui. Olha só. Exibir, esconder. Nada aconteceu. Exibir de novo. Esperei 2 segundos, funcionou. Escondi. Show de bola. Olha só o que eu falei para você, ó. Vamos pesquisar aqui. Abort, ou melhor, vamos lá, abort controller. Vamos aqui na MDN. E olha só, deixa eu trazer para cá. Aqui ele explica que o abort controller é uma interface que representa um objeto de controller que permite você abortar uma ou mais requisições web, tá? Quando for desejado. E aí, inclusive, aqui tem algum link, olha só, que fala sobre o uso da fetch. A fetch, ela pode receber aqui uma opção aqui embaixo, se chama signal, que já é exatamente um objeto do abort signal, que é o que a gente está utilizando aqui, beleza? Então é perfeito. E a gente pode passar por isso aqui também. Deixa eu voltar aqui para a página. Beleza? Então aqui, esse exemplo eu queria trazer, né, de como que a gente cancela, no caso, de novo, utilizando aqui o return para poder cancelar ali alguma execução, né, uma execução que demore um pouquinho mais. Um último exemplo para a gente poder fechar é quando a gente tem também a alteração, a troca de rotas. Então, por exemplo, agora sim eu vou para o exemplo que eu coloco aqui, ó, um H1 home. E aí eu vou colocar um link aqui na página, posso tirar esses states aqui também. Vou tirar esse use effect daqui também. Eu vou colocar aqui um link. Esse link ele vai me levar para uma página de perfil, profile. Então href/profile. Eu vou criar essa página ainda, tá certo? Salvei aqui, então tá. Temos ali um link que vai para profile. Vou criar aqui em pages então um profile.tsx, é um componente profile, e aí aqui eu vou ter então um h1 profile e um link que vem do primary react que vai para home. Então href, voltamos aqui para o index. Show de bola. Salvei. Então aqui se eu clicar, ele vai para lá e aqui ele volta para cá. Eu não queria utilizar esse comportamento aqui, tá? Você viu que a página está recarregando, né? Não é o ideal. Eu imagino que eu possa passar um link do próprio... esqueci agora como é que eu faço. Bom, para não complicar, eu vou trazer esse link então diretamente de next link, tá? Por mais que não fique aqui dentro do design system, só para a gente não perder tempo com isso. Tá bom, sem problema. Salvei, pronto, então tá. Então olha só, a gente tem como ir para a página home e ir para a página profile, beleza. Só que qual o comportamento que eu quero aqui?
Quando eu entrar em Profile, eu quero que puxe os dados da pessoa de uma API, traga isso de forma externa, né? E aí eu vou utilizar aqui um serviço chamado JSON Placeholder. E esse serviço ele traz aqui uns exemplos, tá? Para a gente justamente trabalhar. Tem um endpoint, que é o endpoint de users, que eu estou especificando aqui o ID 1. Então estou trazendo como se fosse um exemplo aqui de uma pessoa usuária, né? Eu vou utilizar essa informação aqui, ó, name, tá? Então para isso eu vou copiar esse endpoint. E aí eu vou aqui fazer o uso de um state, né? Use state, onde eu quero armazenar a informação do nome dessa pessoa. Então aqui name, set name, beleza. E aí eu vou fazer um use effect, onde no carregamento da página ele vai disparar. Eu vou fazer aqui um fetch nesse endpoint, que daí ele vai me trazer uma resposta, e eu quero converter essa resposta para JSON. E aí, quando eu tiver esse JSON, eu vou então pegar a primeira posição e aí eu vou fazer um setName de data.name, beleza? Porque os dados eles vêm num array, por isso que eu estou pegando a primeira posição. E aí aqui em profile eu vou colocar name, beleza? Salvei, olha lá, chegou ali o nome Leanne Graham, beleza? O ponto é, vamos trocar aqui para rede. Olha só, a gente consegue, deixa eu atualizar aqui, a gente consegue ver que vem aqui, né, na requisição, os dados dessa pessoa. E se esses dados eles demorarem um pouquinho mais para poder chegar? Então, de novo, vamos trazer aqui aquela ideia, ó, new promise. Vamos colocar aqui uma arrow function set timeout de resolve, e aí eu vou fazer 2 segundos também. Vou pegar aqui o resolve, e daí depois de 2 segundos eu vou então executar o fetch, tá certo? E aí aqui é isso, salvei. Então deixa eu atualizar aqui a página. Olha só, 2 segundos aparece ali o nome da pessoa, né? A gente consegue inclusive ver aqui, ó, em network, olha lá, que a requisição ela chega depois de 2 segundos. Qual o problema aqui? Vamos voltar para home, deixa eu limpar. Se eu clicar aqui em profile e eu voltar para home, repara que a requisição ela aconteceu na home. Isso é um problema. Será que eu precisava consumir esse recurso já estando em outra página? Não é o ideal, não é bacana, né? Eu poderia muito bem aqui ter cancelado essa requisição. Então, como que a gente pode fazer isso? Vamos lá de novo. Colocar aqui um return. E aí vamos fazer aqui, ó, tem que fazer aqui o controller. Vamos lá, vou usar o próprio abort controller para isso. Então, new abort controller. Poderia ser com if, você que sabe, tá? E aí aqui controller abort, eu executo. Beleza. Feito isso, eu consigo então passar aqui também para o meu fetch. Olha só, a opção que vai ser o signal, né? E aí o signal vai receber controller ponto sign. Eu vou salvar. Então vamos aqui, ó, deixa eu atualizar a página, limpar aqui, vamos para profile e eu vou voltar para home. Aqui ele deu um erro para mim, the operation was aborted. E aí então eu posso fazer o uso de catch, tá? Mas para não me estender na lógica, porque isso daqui não é sobre o abort controller, e sim sobre como a gente evita esse comportamento do use effect, eu vou simplificar. Vou tirar daqui e eu vou fazer naquele esquema, olha só, de só vou, acho que eu posso até fazer aqui em cima, né? If not controller.abort, perdão, .signal.
aborted, aí sim eu executo tudo isso. Vai ficar mais simples assim. Então deixa eu atualizar aqui minha página. Beleza. Vou para Profile, volto para Home. E ainda aconteceu a requisição? Deixa eu ver. File, Home. Profile, Home. Tá, ainda está acontecendo. Então na verdade eu vou jogar esse if aqui para dentro, ó, antes do fetch. Beleza, salvei. Deixa eu atualizar. Então, Profile, Home. Beleza, agora sim. Repara que não acontece mais, ó. Deixa eu entrar aqui, Profile, Home, e ele não faz mais a requisição. Vou tirar a lógica aqui do if, ó, e salvar. Quando eu entro em Profile, então eu volto para Home, a requisição acontece. Então dessa forma aqui eu estou prevenindo que eu consuma recursos de forma desnecessária. Esse daqui ainda é o caso onde o recurso está sendo consumido e não muda nada para a experiência da pessoa, né, aparentemente. Porque a gente não tem nenhum efeito visual na página. Mas se isso daqui, por exemplo, tivesse, ó, além do set name, vamos colocar aqui um alerta, ó, de alguma coisa, e eu vou tirar o if. Salvei. Olha só o problema, ó. Vou entrar na Profile, eu vou voltar para Home e o alerta aconteceu lá na outra rota. E não é com certeza o tipo de comportamento que você quer trazer para a página, né? Então dessa forma aqui, ó, ok. Dessa forma aqui você garante que isso não vai estourar em nenhuma outra rota. Então quando a pessoa ela sai no meio de uma requisição, o próprio controller abort aqui, ele já vai fazer esse processo de cancelar, né? De passar para o sinal aqui, ó, que foi abortado, e aí eu não faço o fetch, eu não faço a requisição, eu não executo mais nada, tá certo? Estou fazendo com o abort controller, que é uma ideia que eu estou te passando aí para trazer um pouquinho mais do uso, né, dos recursos que a gente tem no JavaScript, mas você poderia fazer com if também, né, como eu mostrei antes, usando uma variável que troca de false para true e por aí vai. Então, mas é uma alternativa também, tá? Era isso que eu queria mostrar hoje. Espero que você tenha curtido, espero que tenha te trazido aí ideias e que você consiga corrigir e otimizar a sua aplicação, as suas aplicações em React, utilizando de maneira mais adequada o UseEffect. Eu espero de verdade que você tenha curtido, que eu tenha te ajudado. Te vejo semana que vem. Forte abraço.